Estamos entrando então em mais uma exposição, dessa vez na Epístola de Paulo aos Efésios. Amém, irmãos? Epístola de Paulo aos Efésios. Há 7 anos atrás, eu e o pastor Alexandre, nós expusemos essa epístola, de maneira intercalada. Cada um falava em um domingo diferente. E engraçado, viu, irmãos, que durante essa exposição, da primeira vez que nós expusemos Efésios, eu particularmente ouvi pessoas chegar para mim depois da pregação do texto e falar assim: eu não sou crente, não. Eu não sou crente. O que eu espero dessa epístola, irmãos, é que Deus ele fale aos nossos corações. Amém? A epístola de Efésios é uma epístola bem doutrinária, e a escolha dessa epístola ela tem a ver, irmãos, com a chegada de novas pessoas na igreja, Irmãos que estão se achegando agora à fé reformada, irmãos que vieram de outras denominações, irmãos que se converteram aí, No meu caso do Mateus está ansioso pela exposição de Efésios, Mateus? E nós estaremos dando início hoje, finalizaremos quando o Senhor permitir, se Ele permitir que nós chegamos até o final, Quem sabe Ele não vem antes disso, Quem sabe o nosso Senhor não vem para nos levar antes do final, até mesmo talvez desse capítulo. Amém, irmãos? Algumas considerações sobre a epístola, irmãos. A epístola de Efésios, ela é uma das chamadas epístolas da prisão, amém? Paulo escreveu essa epístola aos Efésios, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão, quando ele estava preso na sua primeira prisão, Paulo foi preso 2 vezes. Quando ele escreveu Efésios, ele estava numa prisão domiciliar em Roma, Ele pediu para ir para Roma porque ele queria ser julgado pelo imperador pelo fato de ser um cidadão romano. Então Paulo escreve essa epístola ali da prisão em Roma, então é uma das epístolas da prisão. Essa epístola foi escrita mais ou menos no ano de 60, 63 ali, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Amém? Então nós estaremos dando início hoje a essa epístola, a exposição. Nós vamos ver bastante aqui sobre a eleição, sobre predestinação. Vamos ver aí a unidade da fé, vamos falar sobre, matrimônio, casamento, relação de marido e esposa, relação de pais com filhos, e no último capítulo aí nós estaremos vendo ali sobre as armaduras de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então que nós, nessa manhã, pela graça do Senhor, possamos estar começando essa exposição com a ajuda do Senhor. Amém? Deus soberano e santo, mais uma vez vamos até o trono da Tua graça em oração, Senhor. Primeiramente pedindo misericórdia pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, exaltando o Teu santo e soberano nome. E pedindo ao Senhor, Pai, que seja o Teu Espírito Santo que aplica essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos conduza, Senhor, durante toda a exposição dessa epístola, e que toda a exposição ela seja para a glória e honra do Teu santo nome. Que a Tua palavra fale aos nossos corações poderosamente, Senhor, durante a leitura dessa epístola, Senhor, assim como eu creio que ela falou ao coração da Tua igreja ali na cidade de Éfeso, quando ela foi escrita. Em nome de Jesus, nós que bendizemos. Amém. Irmão, nós estaremos fazendo a leitura, Eu vou ler aqui da capítulo 1, do verso 1 até o verso número 6. Amém? Vou estar lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém, irmãos? Irmãos, se você prestar atenção na sua Bíblia, você vai ver que esse texto, a partir do verso 3, parece ser uma só sentença, né? O Paulo, ele vem falando diretamente até o versículo número 14. Tá? Mas por que eu dividi, então, né? Para que nós possamos, né, irmãos, dentro do nosso tempo, desfrutar do melhor que nós pudermos da exposição da palavra de Deus. Então, para que nós não ficar algo corrido, eu dividi, né, em duas partes, essa primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo número 14. Então, hoje nós estaremos vendo até o versículo número 6. O pessoal aí no fundo está me ouvindo bem, irmão? Isaac aí, o pessoal está ouvindo bem aí no fundo? Amém. Então vamos à compreensão do texto, amém, irmãos? No versículo 1, Paulo, ele vai iniciar falando da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Nós encontramos aqui, irmãos, dentro desse versículo, algumas coisas bem interessantes que o apóstolo Paulo nos diz, que nós podemos já começar tirando proveito para nós, então. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. E eu queria parar nesse pela vontade de Deus. O que é que nós já vemos aqui nessa primeira, na parte A desse versículo de número 1, irmãos? É que Paulo, ele se autodenomina um apóstolo de Cristo, mas ele deixa claro que ele é um apóstolo, não porque ele acordou num belo dia, ou então ele estava cavalgando ali, né, para a cidade de Damasco, no seu cavalo, e de repente ele falou: eu vou ser um apóstolo, né? Eu vou ser um apóstolo, eu decidi, e eu vou ser um apóstolo de Cristo. Não, irmãos, o Paulo, ele deixa claro que o apóstolo, ele é apóstolo pela vontade de Deus. Quando nós vemos ali que onde Jesus constitui os seus discípulos, ele chama um a um, e ele escolhe aqueles que ele quer para serem seus discípulos, que posteriormente se tornarão seus apóstolos, os seus enviados. Tá? No capítulo 4 dessa mesma epístola, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que o pastor, o apóstolo, o presbítero, o evangelista, eles são, né? Eles são cargos denominados, dados pelo próprio Deus, né? Ou seja, ser um apóstolo não é algo que nós tomamos a decisão de ser. Olha, eu vou ser, e eu decidi, eu acordei nesse belo dia e decidi que a partir de hoje eu vou ser um apóstolo, eu decidi que a partir de hoje eu vou ser um pastor. Irmãos, isso são coisas, são cargos que são dados pelo próprio Deus àquelas pessoas a quem Ele chama. Tá? Eu queria enfatizar isso porque nós vivemos hoje, nesses tempos modernos nossos, né, onde em cada rua que você passa tem a igreja com a foto de um apóstolo, né? Como o pastor Alexandre citou, em cada rua que você passa tem uma igreja com a foto de um apóstolo, né, e geralmente de uma pastora juntamente com ele. Né? E o Paulo diz, irmãos, claramente que ele se tornou um apóstolo de Jesus Cristo porque essa
foi a vontade de Deus. Amém? Não foi uma decisão que ele tomou por si próprio, que ele decidiu, ele achou que ele queria ser, ele se tornou. Então, é algo que nós precisamos entender. Que tem coisas as coisas dentro da igreja, irmãos, elas são dadas, direcionadas pelo próprio Deus e não pela nossa própria vontade. Amém? Ser um pastor, ser um apóstolo, ser um evangelista, ser um missionário não é uma coisa que nós acordamos numa bela manhã e tomando ali aquele café da manhã nós decidimos, não, a partir de hoje eu quero ser pastor. Teólogo, irmão, você pode até tomar a decisão de ser. Qualquer um pode ser um teólogo. Tá? Qualquer um pode ser um teólogo, qualquer um pode ser um seminarista, qualquer um pode ser um estudioso da palavra de Deus, mas quando se trata do chamado pastoral, ele vai muito além daquilo que nós decidimos ou daquilo que nós pensamos ser. Amém? Segundo lugar, irmãos, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, não ainda no versículo 1, perdão, ao seu destinatário. Quais são os destinatários dessa epístola que o Paulo começa então a escrever? Essa epístola é direcionada aos santos e fiéis que vivem na cidade de Éfeso. Tá? Em primeiro lugar, o Paulo está escrevendo aos santos. Né? E nós entendemos então que essa epístola, ela poderia ser lida diante de várias pessoas, mas ela tinha um direcionamento, ela tinha um objetivo, ela tinha destinatários corretos. E qual eram os destinatários dessa epístola? Eram os santos, ou seja, aqueles chamados para fora. Que primeiro eram os santos, e em segundo lugar também eles eram fiéis, né? Aos santos e fiéis. Em terceiro lugar, os leitores de Paulo estão em Cristo Jesus, né? Aos santos e fiéis que estão em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, né? Esses santos e fiéis, irmãos, a posição física deles é na cidade de Éfeso, mas a posição espiritual deles é em Cristo Jesus. Amém? Os cristãos, irmãos, os santos de Deus, eles fisicamente, eles vivem nessa terra, mas espiritualmente, a posição dos santos de Deus é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E não tem, irmãos, como você ser um crente, ser um santo e não estar em Cristo, e estar em Cristo e não ser um santo. Tá bom? Se você é verdadeiramente um separado, um chamado para fora, um santo de Deus, você está em Cristo Jesus. Agora você não pode dizer, eu estou em Cristo Jesus e viver de qualquer forma. Tá bom? Não há como nós dizermos, eu estou em Cristo Jesus, e a nossa vida, ela não apontar para isso. Não adianta você falar, eu estou em Cristo, e quando se olha para a sua vida, não vê alguém que foi separado do pecado, como diz a palavra santa, aqueles que foram chamados para fora. Amém? Versículo 2, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Por que o Paulo sauda dessa forma, irmãos? Porque a graça, ela é a causa da salvação. E a paz, ela é o resultado da salvação. Aquele que é salvo é porque ele foi alcançado pela graça de Deus. E ao ser alcançado pela graça de Deus, essa graça que o alcançou e o salvou, ela produz paz. Então,
a saudação de Paulo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Quais são essas pessoas que foram alcançadas pela graça e vivem na paz de Deus? Os santos e fiéis que estão na cidade de Éfeso. Fisicamente, mas que espiritualmente estão em Cristo Jesus. Então eles foram alcançados pela graça de Deus, e a graça de Deus é a causa da salvação, e alcançados pela paz de Deus, que é o resultado da salvação. Então, a graça é a raiz, e a paz, ela é o fruto. Vamos começar a nos enxergar, irmãos, dentro disso que o Paulo fala, santos e fiéis em Cristo Jesus, alcançados pela graça salvadora de Deus e vivendo então debaixo dessa paz? Essas bênçãos, irmãos, elas não emanam do homem, nem mesmo flui da igreja. A graça e a paz ela só pode ser dada por Deus. A graça é a raiz e a paz é o fruto. Essas bênçãos, ela não emanam do homem e nem mesmo fluem de dentro da igreja. Elas só podem ser dadas pelo próprio Deus. Amém? A graça, ela vem de Deus. A paz, ela provém da graça de Deus. O interessante da gente dar estudo e pregar, irmãos, é que tem hora que parece que eu vou falar assim, algum irmão quer perguntar alguma coisa? É o que parece. Amém? Versículo número 3. O Paulo, então, aqui ele vai começar então uma doxologia, né? Uma adoração ao Senhor. Ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que nós vemos de interessante aqui, né, irmãos, é que Deus ele é a fonte da bênção, né? A fonte da bênção é Deus. Bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou. Então, a bênção vem de Deus. Deus é a fonte da bênção. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E eu queria dar uma atenção para esse versículo, né, irmãos? Primeiramente, nós vemos que Deus é a fonte da bênção. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, irmãos, nós vemos, né, que o povo eles tinham o quê? As bênçãos materiais como recompensa pela obediência, não é? Nós vemos lá no Antigo Testamento. Vamos dar um pulo lá, então, em Deuteronômio 28, versos de 1 a 13. Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos, né? Aí eu não vou ler todas, né, irmão? Mas nós sabemos que Deus começa a falar aqui, né? As bênçãos que o povo irão receber. Benditos serão vocês na cidade, benditos vocês serão no campo. Bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, e o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Essas bênçãos são prometidas ao povo, irmão, se eles obedecerem à lei do Senhor, né? Eles receberão todas essas bênçãos materiais, terão vida próspera, seus animais produzirão, né? Então eles serão ricamente abençoados pelo Senhor.
Mas a palavra do Senhor aqui, ela nos diz que o Senhor, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? E aqui nós vemos o interessante, a esfera das nossas bênçãos, elas não são terrenas, elas estão nas regiões celestiais. As pessoas não convertidas, irmãos, elas estão interessadas primeiramente nas coisas terrenas, porque esse é o lugar delas, que elas vivem, e elas são filhas desse mundo, mas a vida do cristão, ela está sentada no céu. Então, por que o interesse do cristão são as bênçãos, né, espirituais em Cristo Jesus? Porque o cristão, irmãos, a cidadania dele não é terrena. As pessoas, né, elas são totalmente interessadas, as pessoas não convertidas, nas bênçãos materiais, nas bênçãos que são da terra. Porque o lugar delas é aqui, né? Elas não conseguem vislumbrar uma nova vida, uma vida celestial, uma vida espiritual. A vida delas se resume a uma vida terrena. Então, se você é terreno, você se dedica ao quê? Aquilo que é terreno. Você batalha por aquilo que é terreno. O teu coração está naquilo que é terreno. Você quer juntar coisas terrenas, né? Você quer acumular coisas terrenas. Agora, quando verdadeiramente, irmão, você já experimenta, né, como o pastor falou nesta manhã no ensino, né, o reino de Deus. Quando para você já vive o reino de Deus, mesmo nessa terra, você já consegue contemplar o reino de Deus, as regiões celestiais. As bênçãos espirituais, elas são o que mais importam na tua vida. Agora, se você continua sendo simplesmente uma pessoa terrena, com certeza, o teu interesse, o interesse dessa pessoa será as bênçãos materiais, porque elas suprem a necessidade momentânea. Irmão, entenda uma coisa. A bênção material, irmão, ela vai suprir você aqui. E talvez você tenha dedicando tanto tempo a isso que te supre aqui, que você esteja esquecendo, sabe, de se dedicar àquilo que vai te suprir espiritualmente. Aquilo que vai te suprir para a eternidade. Então se preocupa tanto em acumular aquilo que é daqui, que se esquece de acumular aquilo que é celestial, irmão. Deus, a palavra do Senhor, ela diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O cristão, irmão, ele é cidadão do céu. E ele vive em Cristo todas as bênçãos que provêm de Cristo. A doutrina bíblica, em nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. A eleição não é algo criado por Agostinho de Hipona, nem por Calvino de Genebra. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica, tá? E nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. Se não for um cristão bíblico, consegue ignorar a eleição. Se for, não consegue. Se for um cristão que realmente vai nas Escrituras, vai a fundo nas Escrituras, ele não pode ignorar a eleição, tá? Não tem como ignorar. O autor da eleição, irmãos, ele é o próprio Deus, como a palavra diz aqui. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da criação do mundo é o tempo da eleição. Não foi depois que... É como a palavra do Senhor diz, né? Deus amou Jacó e aborreceu Esaú antes que algum deles fizesse bem ou mal. Lá no ventre, Deus já tinha escolhido quem seria dele e quem não seria. Tá bom? Antes que algum dos dois gêmeos fizessem bem ou mal, algumas pessoas, né, irmãos, elas querem arrumar alguns argumentos para essa questão. Irmãos, Esaú e Jacó, eles eram filhos de Isaac, netos de Abraão, pai da promessa.
Deus ama Jacó e rejeita Esaú. Tá? Deus ama Jacó e ele rejeita Esaú. Antes que algum deles fizesse bem ou mal, tivesse qualquer ato de bondade ou de maldade, Deus já havia escolhido um e rejeitado o outro. Agora, o propósito da eleição, irmãos, é que alguns de nós precisamos compreender. O propósito da eleição. E o propósito da eleição, ele é claro, né? Dentro das Escrituras, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Existe o propósito da eleição. Deus não te chamou, irmãos, simplesmente para você sair por aí dizendo que é um eleito. Não foi isso porque Deus te chamou. Deus te chamou para viver uma vida, e Ele diz que Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa é a nossa responsabilidade. Aí quando nós olhamos para esse versículo e vemos que Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, talvez a gente se olhe assim e fala, então eu não sou eleito não, porque para ser santo e irrepreensível diante dele, sim. Deus nos elegeu para isso, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, para vivermos uma vida separada do mundo, né? Bacana essa questão que o pastor está trazendo no ensino aí, sobre aquela questão, né, ali das eras, né, irmãos? Das eras diferentes, que não tem como uma se misturar com a outra. Então, propósito da eleição. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Agora entenda também uma coisa, irmãos. O fato de Deus ter nos escolhido não anula a cruz de Cristo. Não é interessante isso? Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, mas isso não anula a cruz de Cristo. Isso não anula o poder da cruz de Cristo, a eficácia da cruz de Cristo. O fato da eleição não anula. Porque aqueles que Deus escolheu, mas Cristo pagou o preço por eles na cruz do Calvário. Então, a eleição, ela não anula a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus elegeu, Deus escolheu, mas Cristo pagou por aqueles que Deus escolheu. Cristo na cruz, ele pagou o preço por aqueles que foram escolhidos. Sabe por que Cristo pagou, irmãos? Porque mesmo aqueles que foram eleitos, mesmo aqueles que foram escolhidos por Deus, estavam mortos em seus delitos e pecados. Deus não escolheu, irmãos, uma galera boazinha, um pessoal bonzinho que não tinha pecado, não. Deus elegeu, Deus escolheu, mas aqueles que Deus escolheu também estavam mortos em seus delitos e pecados. Então, a eleição, ela não anula a eficácia da cruz de Cristo. Cristo pagou por aqueles que Deus elegeu. Aí ele vai continuar dizendo aqui, irmãos, no verso de número 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ele nos elege, ele nos escolhe, e depois ele nos predestina, ele nos dá um destino antecipado. Ele nos elegeu e antecipadamente ele nos predestinou, ele nos deu o destino de sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo,
Ele já tinha dado um destino antecipado, que seriam adotados por Ele, por meio de Jesus Cristo, por meio da cruz. A cruz, então, ela nos torna filhos de Deus. Amém? Em amor, ou seja, nos amando, nos predestinou, ou seja, nos deu um destino antecipado para sermos filhos. Nos adotou por meio de Cristo, segundo a sua própria vontade. Irmãos, essa questão da adoção, ela é algo maravilhoso. Eu vou tentar, aqui com a minha mente, falar o porquê que eu entendo isso. Está ali, nos braços ali dos irmãos que são pais, ali a Jolie tirando um ronco ali no colo do Kaique, o Luterinho ali no colo da irmã Mara, o Davi ali, o Ezequias ali, todos filhos ali, cadê o Pedrinho? O Pedrinho também está ali, deve estar no seu cochilo. Todos ali são filhos legítimos, irmãos. Filhos legítimos. Um filho legítimo, ele não tem como ser recusado. O casal gerou. É filho de vocês, o Ezequias ali, filho do Isaac ali, né? As crianças aqui no âmbito da igreja, filhos legítimos, gerados, né? Irmãos, agora, o filho adotivo, ele tem uma diferença. O filho adotivo, você vai ali no orfanato ali, tem dezenas de crianças ali, você vai escolher o que você quiser. Você vai olhar, sou muito preto, isso é muito branquinho, não é para escolher um mais moreninho. E você vai escolher ali, irmãos, no meio daquele monte de criança, uma criança que muitas vezes tem um comportamento que te agrada, a aparência que te agrada, que vai parecer mais ali com o casal. Você vai escolher, né? Você vai ter uma questão de escolha. O filho legítimo, não, irmão, do jeito que ele nasceu, ele é teu. O filho adotivo é algo diferente, é algo que você escolhe. Irmãos, Deus, no meio de um monte de miserável, Deus escolheu a gente para ser filho dele. Pensa só, no meio de um monte de miserável, e eu, miserável também ali junto com os outros, e Deus me escolheu. Um monte de condenado ali, tudo caminhando para o inferno, eu estava caminhando junto com eles também. E Deus me escolheu. Esse é o privilégio da adoção, irmãos. Quão grande privilégio tem nos concedido o Senhor de sermos chamados filhos de Deus. Você entendeu, irmãos? O privilégio da adoção, o privilégio de ser um eleito de Deus. Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos filhos dele em Cristo Jesus, em amor, ou seja, em amor, nos amando. E tudo isso, irmãos, não teve nada com que eu ou você pudéssemos cooperar. É graça pura. A graça de Deus se manifestou sobre as nossas vidas. E hoje eu e você podemos ser chamados filhos de Deus. Amém? A gente está finalizando por hoje, irmãos. Versículo de número 6. Eu vou ler a sentença toda, né, irmãos? Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Por que foi? Porque alguém... Não, pela vontade dele, porque a vontade dele é a vontade soberana. Bem, ele é soberano. A vontade dele é soberana. E foi por isso que ele nos escolheu. Não foi porque a gente era bonito, ou feio, ou pobre, né, ou bonzinho, porque a gente sempre foi mal, tá? Versículo 6. Para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos aceitou para louvor da sua graça. Nós não podemos nos fazer aceitáveis a Deus, irmãos.
Mas Ele nos deu sua graça e nos fez aceitáveis em Cristo Jesus. Por que eu sou filho de Deus? Porque Deus, com a sua graça, me aceitou em Cristo Jesus. É por isso que eu posso ser chamado filho de Deus. Porque Deus me aceitou. Eu estava conversando com os irmãos no intervalo, falando sobre aquela questão de aceitar Jesus. Jamais nós podemos aceitar Jesus, irmãos. Se Ele não nos aceitar, nós não temos capacidade de aceitar. Então Deus, por sua graça, nos elegeu e nos predestinou para sermos seus filhos em Cristo Jesus. Amém? Partindo para o final, irmãos, eu queria fazer algumas considerações no texto de hoje. A doutrina da eleição é uma revelação divina, não é especulação humana, tá? A doutrina da eleição é uma revelação divina, não é especulação humana. Pelo contrário, devemos aceitá-la humildemente, embora não entendamos completamente, como uma verdade que o propósito de Deus revelou. Pelo contrário, devemos aceitá-la humildemente, como uma verdade que o propósito de Deus revelou. A doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Amém? A doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. É verdade que a doutrina nos dá uma forte certeza e segurança da vida eterna, visto que aquele que nos escolheu e nos chamou certamente nos guardará até o fim. Mas nossa segurança não pode ser usada como uma desculpa para viver no pecado. Amém, irmãos? Porque se a doutrina da eleição ela te dá segurança para você viver pecando, irmãos, muito provavelmente você nunca foi um eleito de Deus. Tá? Se a doutrina da eleição ela te deixa à vontade, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Isso te dá uma segurança para você viver uma vida de qualquer jeito. Irmão, provavelmente você nunca foi um eleito ou uma eleita de Deus. Você nunca conheceu. Porque aquele que conheceu a Deus, ele peca, mas ele não vive pecando. Ele não vive no pecado. Então, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para viver no pecado. Uma última lição para nós aqui, irmãos, né? Pessoas dizem que os calvinistas são soberbos e orgulhosos, né? Então, vai mais um ensinamento para nós. A doutrina da eleição é um estímulo à humildade, não motivo para orgulho. A doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não motivo para orgulho. Há quem pense que julgar ser membro do povo escolhido de Deus é o pensamento mais arrogante que alguém pode alimentar. E seria mesmo se imaginássemos que Deus nos tivesse escolhido por causa do nosso mérito, né? Então o que é que nós precisamos, né, irmão? Nós precisamos lembrar que quando Deus nos escolheu, Ele não nos escolheu por causa do nosso mérito, tá bom? Quando Deus olhou para você naquela multidão de pecadores e te escolheu, Ele não te escolheu por causa de mérito algum que Ele viu em você, porque você estava tão condenado quanto todos aqueles que continuam caminhando para o inferno. Tá bom? Quando Deus te chamou, irmão, tu estava caminhando juntamente com aquela multidão porque tu merecia estar no meio dela. Tá? Porque tu nasceu morto. Eu nasci morto em meus delitos e pecados, da mesma forma como aqueles que estão lá fora nasceram mortos em delitos e pecados. Então, o que você tem que fazer é ser humilde e entender: a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me alcançou e eu sou grato por isso. Então, que a doutrina da eleição, irmão, ela vinha estimular em você humildade e agradecimento ao Senhor.
Humildade em saber que você não é nem um pouco melhor do que qualquer um daqueles que estão lá fora. E gratidão, porque a graça e a misericórdia de Deus te alcançaram. E é por isso que você está aqui. Nós não estamos aqui porque somos melhores. Nós estamos aqui porque a graça de Deus, ela nos alcançou. Amém? Que nós possamos, então, irmãos, aprender. Não há, porém, lugar algum para o mérito na doutrina bíblica da eleição. Muito pelo contrário. Deus explicou especificamente ao povo de Israel que ele não escolhera por ser mais importante que outras nações, nem por ser o maior e por ultrapassá-las de alguma forma, porque isso não era verdade, porque então simplesmente porque ele os amava. Amém? Por que Deus nos alcançou, irmãos? Porque Deus nos chamou. Porque ele nos ama. A doutrina, o povo de Israel, irmãos, ele viveu durante muito tempo essa arrogância de achar que era um povo peculiar de Deus porque eram melhores. Mas Deus deixou bem claro para eles: eu não vos escolhi porque vocês são melhores, nem porque vocês são a maior nação. Eu escolhi simplesmente porque eu os amava. E foi isso que Deus fez conosco. Ele nos elegeu porque ele nos amou em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé nessa manhã. Vamos orar ao Senhor.